Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estamos aqui para a nossa última aula de 2020 de matemática do professor Marquiel, tá? Então, quero aqui desde já agradecer a todos vocês que estiveram comigo, estiveram com os meus colegas durante todo esse ano, que se encerra agora em 2021, mas dizer da nossa felicidade em ter você com a gente, parabenizar todos os alunos de todas as escolas de Teresina por terem se dispostos, né, a estudar, mesmo nesse momento tão difícil que o mundo vive. Você se dedicou, você se esforçou e eu digo para você que saiu ganhando com isso, tá? E nós também, professores, né, que aprendemos tantas coisas novas nesse ano de 2020, né? Quero mandar um abraço todo especial para os meus alunos do 6º ano, lá da Escola Walter Alencar. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por terem me ajudado também nesse período, né? Me dando dicas, me dizendo se estavam entendendo ou se não estavam, elogiando as nossas aulas. Muito obrigado, esse retorno de vocês é muito importante para nós. E vamos lá, gente, o ano letivo está encerrando, mas daqui a pouquinho começa um novo ano letivo e a gente tem que dar o maior gás, tá? Aprender muito, estudar muito, se dedicar muito e dar o nosso melhor. Combinado? Vocês prometem para mim? Beleza. Então já separa o seu caderno, separa o seu material, que a aula de hoje tem muita conta e eu conto com vocês. Pode ser? Então vem comigo, vamos para a nossa aula. Então, como você está vendo aí na sua tela, a nossa aula de hoje vai falar sobre fração de quantidade. O que será isso? Será que é difícil? Nem tanto, né? Nem tanto. É um pouco fácil. Você já estudaram esse ano. Então, vamos para a nossa aula. Bem, então vamos lá, né? Vamos começar aqui relembrando, né? Vamos relembrar primeiro aí a ideia de fração. Uma das ideias, né? A primeira delas que é a ideia de divisão. Bem, veja só. Aqui nós temos essa fração, né? Formada pelo número 4 e o número 5. Onde essa fração a gente lê como? Vamos lá? Exatamente, 4/5 é como a gente lê essa fração. Esse 5 aqui, olha só, ele é chamado de denominador. Muito bem, ele é o denominador da fração. E o que esse denominador quer dizer? Bem, esse denominador quer dizer exatamente em quantas partes, né? Quantas vezes o nosso todo vai ser dividido. Eu tenho lá um objeto e aí eu quero particionar esse objeto. E é o denominador que vai me dizer quantas partes vão ter essa divisão, em quantas partes a gente vai dividir o todo, ok? Esse 4 aqui, ele vai ser chamado de numerador. O que quer dizer o numerador? O numerador quer dizer exatamente quantas dessas partes que a gente dividiu, quantas delas que nos interessam. Você entendeu? Você lembra disso? Claro que lembra, né? Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro, em desenho, né? Quando a gente diz assim, e aí, entendeu o que é que eu desenho? Desenhar, às vezes, é muito mais fácil. Então, vamos pegar aqui a fração 4/5, que a gente acabou de mostrar, e vamos pegar aqui um objeto, olha só. Então, tá aí. Eu vou pegar esse retângulo para representar o todo, como se estivesse representando qualquer coisa, tá, gente? Pode ser dinheiro, pode ser estrada, pode ser chocolate, pode ser qualquer coisa que você tiver que tratar o nosso problema. Daqui a pouquinho vocês vão ver alguns exemplos. Bem, esse todo, de acordo com a fração 4/5, o denominador 5, indica em quantas partes a gente vai ter que dividir ele. Ou seja, vamos dividi-lo em 5 partes. Então, tá aí, olha só, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes e 5 partes. Tá aí. Dividimos o nosso todo em 5 partes. Legal, né? E quantas dessas partes nos interessam? Exatamente, é só olhar para o numerador, 4. Então, 4 partes, deixa eu pintar aqui. Tá aí uma, tá aí 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, essa é a ideia da fração, ok? O denominador indica em quantas partes a gente vai dividir e o numerador indica quantas dessas partes nos interessam. Você entendeu? Vou fazer mais uma aqui, olha só. Essa fração 1/3. O que quer dizer a fração 1/3? Quer dizer que alguma coisa foi dividida em 3 partes e uma dessas partes nos interessa. Ou seja, olha só, aí eu peguei uma coisa qualquer, botei um retângulo, porque é mais fácil de desenhar, e vou dividir em 3 partes, porque a fração é 1/3.
e dessas 3 partes, apenas uma delas me interessa. Essa ideia aqui é bem intuitiva, mas ela serve bastante para os probleminhas que a gente vai fazer hoje, tá? Bem, e como a nossa aula de hoje diz o quê? Fração de uma quantidade. Então, vamos de fato ver do que se trata. Vamos lá. Olha só, a gente vai fazer aqui através de exemplos para ficar mais fácil, tá bom? Então, a ideia é o quê? É eu descobrir quanto que uma fração representa de uma determinada quantidade, de um determinado todo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: Mateus acertou 2/3 de sua prova de matemática, que continha 15 questões. Sabendo disso, quantas questões Mateus acertou? Olha aí, está dizendo que Mateus acertou 2/3 de sua prova. E essa prova tinha 15 questões. E aí, você sabe fazer essa questão? Então vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, vamos lá, olha só. Bem, eu vou fazer essa questão de 2 formas diferentes, tá? Espero que vocês entendam aí, você escolhe qual delas é mais fácil. Bem, o nosso todo aqui são as 15 questões que o Mateus, que tinha na prova do Mateus. Ele acertou a prova toda? Não, ele acertou 2/3. O que quer dizer 2/3 da prova? Vamos ver aqui, olha só, a primeira forma. Quer dizer que 2/3, vamos pegar aqui a prova dele, olha só, esse nosso retângulozinho vai representar aí a prova do Mateus, ou seja, as 15 questões, e dessa prova, como é 2/3, então a gente vai dividir ela em 3 partes. Vamos lá, 1, 2, 3 partes. Como é que eu sei que é em 3 partes? Olha para o denominador da fração, 2/3. E quantas dessas partes nos interessam? Muito bem, 2 delas. Então, eu vou colocar aqui as duas. Essas duas me interessam. Veja bem, a prova toda, isso aqui tudo é equivalente a 15 questões. E essas 15 questões a gente dividiu em quantas partes? 3 partes iguais. Como nós dividimos em 3 partes iguais, então cada parte vai valer quanto? Muito bem, 15 dividido por 3, que vai ser 5. Ou seja, cada partezinha dessa vale 5, porque foram divididas em 3 partes iguais. Bem, dessa forma, como nos interessam apenas 2 dessas partes, então quantas questões o Mateus acertou? É só fazer essa continha. 5 mais 5, 2 partes, ou 2 vezes 5, né? Tanto faz. E aí, quantas questões o Mateus acertou? Muito bem, 10 questões. Fácil ou não é, gente? Muito fácil. Bem, eu disse que ia fazer de 2 formas, então vamos ver aí a segunda forma? Olha só, a segunda forma, a gente não precisa de um desenho, podemos fazer utilizando uma continha mesmo. Qual é a pergunta mesmo? A pergunta é essa, olha, nós temos 2/3 de 15 questões, ou seja, eu quero calcular quanto que é 2/3 de 15. Na matemática, esse prefixo aqui, ó, de, deixa eu pegar aqui uma luzinha para mostrar para vocês, esse prefixo, essa preposição, né? Eu acho que o nome é esse, preposição. Os professores de matemática aí me corrijam, de português, né? Me corrijam se eu estiver errado. Essa preposição aqui de, ela significa, para nós na matemática, ela é transformada numa multiplicação. Ou seja, fica assim, olha só, eu vou pegar o 2/3, vou pegar o 15, e esse de eu vou transformar em uma multiplicação. Daí, basta eu resolver essa continha, 2/3 vezes 15. Veja que agora a gente tem aí uma multiplicação de uma fração por outra fração. E como é que a gente multiplica uma fração por outra? Muito bem, multiplica o de cima pelo de cima, 2 vezes 15, que dá quanto? 30. E o de baixo pelo de baixo. Opa, professor, como assim o de baixo pelo de baixo se não tem ninguém ali embaixo? Não tem, mas quando não tem a gente pode colocar 1, exatamente. E aí 3 vezes 1, 3. O que restou agora? 30 sobre 3, ou 30/3, né?
E a gente sabe que a fração ela tem uma ideia de divisão. Então, se for possível, pode dividir o numerador pelo denominador. 30 dividido por 3 é quanto? 10, ou seja, 10 questões que o Matheus acertou. E aí a gente fez de duas formas e as duas deram o mesmo resultado. Qual que você escolhe aí como mais fácil? E aí, diz para mim. Depende da questão, tá? Em algumas ocasiões essa primeira forma é mais fácil, em outras ocasiões a segunda forma é mais fácil. Principalmente quando o denominador for muito grande, né? Tiver que dividir por 20, por exemplo, e aí fazer um desenho para dividir em 20 partes, pode ficar complicado. Fácil demais, não é não, gente? Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos aí para o exemplo 2. O que diz o exemplo 2? Está entrando? Um alpinista escalou 3/4 de uma montanha. Olha aí, ó, 3/4 de uma montanha, que corresponde a 1.200 metros. Essa questão é diferente. Presta atenção, que agora está dizendo que ele escalou 1.200 metros. Ou esses 3/4 aí valem 1.200 metros. E a pergunta é, qual a distância total a ser escalada? Ou seja, qual é a altura aí da montanha, qual é a altura que o alpinista vai escalar. E aí, você sabe, tem um detalhe diferente, né? Você consegue fazer essa, será? Então vamos lá, vamos para a resposta. Aqui, olha só, 3/4, né? Vamos ver o que significa esse 3/4, minha gente. Diz para mim aí. Muito bem. Quer dizer que alguma coisa, no caso aí a montanha, foi dividida em 4 partes, perdão, e dessas 4 partes, apenas 3 nos interessam, não é isso? Então vamos colocar aqui a montanha, olha aí. Mais uma vez eu vou colocar o retângulo aí para dizer que é a montanha, tá bom? E essa montanha foi dividida em quantas partes? Exatamente. Olha para o denominador da fração, que é 4. Isso quer dizer que a montanha foi dividida em 4 partes iguais. Vou dividir aqui, vamos lá. Aí eu vou dividir no meio para ficar mais fácil. Daí eu divido cada bandazinha no meio. Pronto. Aí eu tenho 4 partes exatamente do mesmo tamanho. E dessas partes, quantas delas nos interessam? Muito bem, é só olhar para o numerador da fração. São 3, e aí eu já vou marcar aqui as 3 que me interessam. Pronto. Agora, olha o seguinte. A questão diz que desses 3/4, aliás, essas 3 partezinhas aí que nós pintamos, elas equivalem 1.200, não é a montanha toda, tá? É o total que o alpinista já escalou, ou seja, essa parte aqui, ó. Essa parte que nós pintamos aí de azul, essa parte toda vale 1.200 metros, ok? Muito bem. Se essas 3 partes juntas valem 1.200 metros, isso quer dizer que cada uma dessas partezinhas vão valer quantos metros, gente? E aí, o que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Basta fazer que conta. Claro, divisão. Então, você pega aí 1.200, divide por 3, porque são 3 partezinhas que estão pintadas. 1.200 dividido por 3, deixa eu pensar aqui. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, 1.200 vai ser 40. Aliás, 400, desculpa. Então, cada partezinha dessa vai valer 400. E aí, como tudo aí tem o mesmo tamanho, então essa última parte também vale 400, tá? Muito bem. Sendo assim, gente, agora está muito fácil, olha só. Quanto que vale aí? Qual é a distância total a ser escalada por esse alpinista? Claro, basta fazer 4 vezes 400. E aí 4 vezes 4 é 16, acrescentando os 2 zeros. Então, a distância total a ser escalada aí por esse alpinista é de 1.600 metros. Ufa, essa foi boa, não foi não?
Muito fácil também. Então, veja que com o desenho, galera, olha só. Com o desenho, falando sério agora, com o desenho aí você consegue resolver esses problemas, né? Se você entender a ideia da fração, o que significa essa fração, no caso aí 3/4, por exemplo, significa que foi dividido em tantas partes e me interessam tantas dessas. Então, se você entender isso, você consegue fazer muitas questões aí envolvendo fração, principalmente essas fração de quantidade, tá? E com o desenho, óbvio, fica bem claro e bem simples. E aí, deu para entender? Espero que sim. Vamos para o exemplo de número 3. E o exemplo de número 3 diz o seguinte: dois líquidos que não se misturam, olha só, dois líquidos que não se misturam, são colocados num recipiente. Vixe, professor, o senhor colou foi colados, desculpa aí, é colocados. Foram colocados em um recipiente. O líquido A ocupa 2/7 do volume total. Presta atenção, 2/7 do volume total do recipiente. E o líquido B ocupa os 50 litros restantes. Presta atenção. Qual é o volume ocupado pelo líquido A? Essa daí pegou, não pegou? Vamos lá, eu vou dar um tempinho, porque eu sei que vocês já aprenderam, e eu volto já com a resposta. E aí, conseguiram? É fácil ou é difícil? Professor, essa foi muito fácil. Vamos lá, vou fazer aqui para vocês do mesmo jeito que eu fiz as demais. Bem, vamos partir da informação que ele nos deu. O líquido A, que ocupa 2/7 do recipiente. O que isso quer dizer? Já estamos mais que sabidos, né? Quer dizer que o recipiente, olha aí, o recipiente é o retângulo, tá bom? Foi dividido em quantas partes? Muito bem, galera, vocês são muito bons. Foi dividido em 7 partes. Vamos dividir comigo? Tá aí uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5, 6 e 7 partes. Olha só, essas partes têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Se você estiver fazendo no caderno, não precisa medir para ficar tudo do mesmo tamanhozinho, tá? O importante é você entender que cada uma dessas partes tem exatamente o mesmo tamanho. Aqui está ficando com o mesmo tamanho certinho, porque eu fiz no computador, e aí eu medi para ficar bonitinho para vocês aí na casa de vocês, ok? Bem, tá aí o recipiente dividido em 7 partes, e o líquido A ocupa quantas partes, meu povo? 2 partes. Então, já vou botar aqui o líquido A. Olha só, 1, 2 partes. Essa parte verde aí que está pintada de verde é a parte ocupada pelo líquido A. E o restante, de acordo com o que diz na questão, é o que está sendo ocupado pelo líquido B. Eles não se misturam, tá? É como água e óleo. E ele diz mais que esse líquido B ocupa 50 litros, ou seja, essa parte aqui que está em branco, ocupada pelo líquido B, valem 50 litros. Presta atenção, 50 litros. E aí, o que a gente faz agora? Bem, o segredo, como sempre, é a gente descobrir quanto é que vale cada partezinha dessa. Ora, e está muito fácil, muito fácil mesmo. Se essas partes aí ocupam 50 litros e são 5 partes, olha, você conta aí comigo. Deixa eu pegar aqui de novo o cursor. Ó, uma parte, 2 partes, 3, 4, 5. São 5 partes. Ou seja, 50 litros ocupam igualmente 5 partes. Então, quanto é que vale cada parte? Então, cada parte vai valer, óbvio, 50 dividido para 5, que é 10. Então, cada uma dessas partezinhas aí valem 10. Como o recipiente foi dividido em 7 partes iguais, então aquelas 2 partes verdes ali, ó, cada uma também vale 10, 10 e 10. E aí, tá fácil ou não tá fácil agora? Professor, mamão com açúcar. Mais fácil que isso, só 2 isso, como diz o povo, né? Então, qual é o volume ocupado pelo líquido A?
Muito bem, basta a gente fazer 10 mais 10, né, que são as duas partes ocupadas lá, ou 2 vezes 10, tanto faz, e aí o resultado, 20 litros. Muito bem. E se eu perguntasse assim para vocês, qual é o volume total desse recipiente? Ou qual o volume total que está sendo ocupado aí por esses líquidos? Quanto que dá? Muito bem, 50 do volume do líquido B e 20 do líquido A, então dá 70 litros. Essa foi muito fácil, parabéns para quem acertou. E quem não acertou, vamos para frente, né? Que vai dar certo, tá bom? Opa, que parede é essa, meu povo? O que aconteceu? Ah, sim, é hora do desafio. Olha aí, o challenge, desafio. Manda o desafio, professor, que eu tô gostando. Essa eu quero ver, olha só. Um automóvel percorreu um quarto da distância entre duas cidades e depois mais um terço dessa distância, atingindo assim 490 quilômetros. E a pergunta: qual a distância entre as duas cidades? Essa eu quero ver, essa tá babado, viu? Tá difícil. Tempo para vocês e arrasem. Vamos lá. Bem, já conseguiram a questão? Eita, professor, essa daí não deu. Foi realmente muito difícil. Na verdade, gente, é muito fácil. Prestem atenção. Ele percorreu um quarto e depois ele percorreu um terço. Ou seja, um quarto mais um terço, concorda? E essa distância total vale 490 quilômetros. E aí tá muito fácil. Deixa eu limpar isso aqui e vamos começar do zero que vai dar certo. Daí, ó, ele percorreu um quarto a princípio, depois percorreu um terço. Então, primeiro vamos descobrir quanto que ele percorreu no total. Basta fazer o quê? Exatamente, somar essas duas frações. Professor do céu, somar essas duas frações? Como é que eu somo uma fração com outra? Olha, presta atenção que os denominadores são diferentes. Então, o que a gente faz? Exatamente, eu já ensinei para vocês aqui em uma das nossas aulas, basta eu pegar uma fração e multiplicar pelo denominador da outra. Eu vou pegar essa primeira aí, 1/4, e multiplicar por 3, que é o denominador da outra fração. E eu vou pegar a fração 1/3 e multiplicar por 4, que é o denominador da outra fração. Então vamos lá, fazendo essa conta, olha aí, a primeira, né? 1 vezes 3 é 3, e 4 vezes 3, 12. Dá 3 dozeavos. E essa segunda, olha só, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 também é 12, então vai ficar 4 dozeavos. Agora as frações têm denominadores iguais, basta somar os numeradores. 3 mais 4 é quanto? 7. Então a resposta, 7 dozeavos. Mas a pergunta não é qual a fração que representa a distância percorrida, não. A pergunta é qual é a distância entre as duas cidades. Beleza. Então, mas aí ele deu uma informação. Essa distância aí, 7 dozeavos, equivalem a 490 quilômetros. Então, o que quer dizer essa fração 7 dozeavos? Muito bem, quer dizer que a estrada foi dividida em 12 partes iguais e ele já percorreu 7 partes. Vamos dividir? Então, tá aí, olha só, 12 partes iguais e ele já percorreu 7. Vamos pintar? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, 7 partes. E essas 7 partes equivalem, claro, 490 quilômetros. Essa é a informação que a questão nos deu. Bem, se 7 partes valem 490 quilômetros, como é que eu faço para descobrir quanto que vale cada parte? Claro, divide 490 por 7. E está muito fácil. 49 dividido por 7 é 7. Então, 490 dividido por 7 é 70. E aí, cada partezinha dessa, olha só, vale 70 quilômetros, tá bom? Bem, se cada parte dessas aí, marronzinha, vale 70 e tudo tem o mesmo tamanho, então esse restante aqui, olha só, também cada uma vale 70. Dessa forma, gente, olha aí, nós temos 12 partes de 70.
E aí, como é que eu faço agora para finalizar essa questão e dar a resposta? Qual é a distância percorrida aí que o carro vai ter que percorrer? Em qual a distância, né? Tem várias perguntas. Qual a distância entre as duas cidades? Claro, 12 vezes 70. E aí, você sabe fazer? Pega a calculadora e faz rapidinho, que eu deixo. Hoje eu deixo usar a calculadora. Muito bem, deu quanto? Exatamente, 840 quilômetros. Eita, que esse desafio deu um trabalhinho, mas no final foi muito bom, não foi não? Bem, então você viu 840, essa é a resposta. E aí, você acertou? Claro que acertou. Professor, esse assunto realmente não era difícil, muito fácil. Acertei todas, acertei só uma, não tem problema. O importante é o quê? Praticar sempre. Então, pesquisa aí na internet problemas envolvendo fração de quantidade. Pega o seu livro do sexto ano, você que tem o livro de matemática, procura lá esse assunto no seu livro, treina e treina de novo e faz quantas vezes for necessário. Afinal de contas, olha só, matemática é repetição, é ou não é? Quanto mais eu treinar, mais eu exercitar a minha mente, mais a gente fica preparado, né? E aí eu lembro lá quando a gente estava cursando a graduação, né? O professor Josimar está aqui, e a gente penava porque tinha questão que a gente nunca tinha visto, né? Mas depois que a gente faz uma vez, qualquer uma parecida com aquela, é fichinha, entre aspas, né? Então, é isso, gente. Olha só, acabou a nossa aula. Muito obrigado por estarem comigo nesse dia. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.